Olá a todos, esse aqui é mais um vídeo da série sobre o arrebatamento da igreja. Um estudo escatológico que eu já venho trazendo aí há bastante tempo. E é um assunto bem importante, por quê? Porque muitos teólogos, muitos pregadores, eles ensinam uma coisa muito distorcida a respeito desse tema. Tá? E nos meus vídeos passados, pode ver que eu já estou aqui no capítulo 10. Tá? Esse aqui é o vídeo Depois Nós Seremos Arrebatados 8, né? Já é o oitavo vídeo da série, e vários aí, os vídeos passados, eu fui explicando capítulo por capítulo. Hoje nós vamos abordar o quando o Senhor descerá do céu. Nos vídeos passados, vou deixar aqui o link da playlist com todos eles, ó, como você bem pode ver lá. Eu tenho já todos os vídeos aí, olha lá, a playlist. Depois seremos abordados 1, 2, 3, 4, enfim. Todos os textos principais nós já abordamos aqui sobre ressurreição, trombetas, a ira, né? Tudo em original em grego, né? Que é como foi escrita a Nova Aliança, até o vídeo número seremos arrebatados 7, né? Que são vários vídeos, pode ver quantos vídeos tem aqui, pessoal. Então um estudo realmente no grego, pode ver que eu coloquei aqui até nos originais, né? Eptaimis arpagasometa, que significa em grego depois nós seremos arrebatados. Arpagasometa é uma palavra mista, seremos arrebatados, né? No original é arpazo apenas no grego, que é arrebatamento. Então, você pode ver assim, ó, que se você clicar nesses links, nesses vídeos, você vai ver um estudo realmente bem aprofundado sobre o tema, coisa que até hoje eu não vi ninguém trazer como eu trouxe aqui para o YouTube, para a plataforma do YouTube. Então assim, os principais textos já foram abordados, foi comprovado quando a igreja será arrebatada biblicamente, porque a escritura diz quando, tá? Você vê textos ali sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, enfim, eu não vou entrar aqui no assunto de novo, né? Porque já foi abordado isso. E a questão envolve muito os originais. Se você não souber os originais, você não vai saber de fato, em termos assim profundos, os significados das palavras, tá? Porque você encontra uma ordem, por exemplo aqui no Arrebatados 3, você encontra uma ordem para ocorrer o arrebatamento. Primeiro a parousia, a vinda do Messias. Segundo, a ressurreição dos justos. Só terceiro vem o harpazo. Então, sem a parousia vinda e sem a ressurreição não existe arrebatamento. Você vê muitos assuntos aqui bem interessantes. Vou deixar disponível esse link com todos os vídeos no primeiro comentário fixado no topo aqui embaixo. Assista primeiro toda a série para você entender esse vídeo que nós vamos abordar aqui agora, que é o capítulo 10. Então nós vamos lá. Vou dar um leve zoom aqui. Olha só. Então, quando o Senhor descerá do céu? Quem assistiu os vídeos passados já sabe. Tá? Não é antes da tribulação, não é no meio da tribulação. Porque vários pontos, várias doutrinas, vários ensinos, várias profecias colocam em ordem cronológica para haver o arrebatamento. Então o Senhor descerá do céu só no final da tribulação, e é o que nós vamos abordar aqui agora. Então olha só, lá em cima, eu vou ter que dar um zoom aqui, senão você não vai conseguir ler tudo, né? Então vai ser um videozinho bem completo e também uma explicação bem completa. Olha lá. Então, após seu ministério, né, entre nós, sua morte e ressurreição, o Messias ascendeu ao céu, ou seja, subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. Ora, se hoje ele está no céu, à destra do Pai, né, o Pai está no trono e o Messias está ao lado dele, e um dia ele vai voltar, conforme está prometido nas Escrituras, então um dia ele vai descer do céu até nós. Vemos isso claramente no mais famoso texto sobre o arrebatamento da igreja, que é aqui, né? Eu já abordei esse texto muitas vezes aqui no meu canal. Expliquei palavra por palavra. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo, né? E com a trombeta do Criador, e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro, depois os que ficarmos vivos, né? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui tem uma leve correçãozinha que eu vou fazer. Ok, agora está certinho. Então esse aqui é o texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses.
Beleza. Aqui, deixa eu só arrumar aqui. Ah, tá aí, ó. Eu dei muito zoom. Ok. Então tá aqui. Podemos ver no texto que por ocasião do que? Da sua vinda no original parousia, ele descerá do céu. E nesse momento ocorre o arrebatamento da igreja, isso é claro. As escrituras nos ensinam quando ele vai descer do céu. Olha só. Quando que ocorre o arrebatamento, já que ele vai descer do céu. Olha só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele, o nosso Salvador, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais o Criador falou pela boca de todos os seus profetas desde o princípio. Tem Atos 3, 19 a 21. Olha só. O Messias vai ficar no céu até que os tempos da restauração de tudo aconteçam. Então assim, Pedro nos ensina, né, porque foi ele que disse isso, que o Senhor permanecerá no céu. Tem uma condição, até, tem um tempo, até. Qual tempo? Até que os tempos da restauração de tudo aconteça. Ou seja, ele não descerá do céu conforme está escrito 1 Tessalonicenses 4, antes do tempo da restauração de todas as coisas, dos quais o Criador falou pela boca dos profetas desde o princípio. Está entendendo? Existe um tempo certo para o Messias voltar. Aqui está dizendo que o céu vai contê-lo até que os tempos da restauração de tudo aconteçam. Então o Messias não vai vir a qualquer momento. Essa história nem tem na Bíblia. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Pega um texto isolado lá de 1 TS, 1:10, Romanos 5, lá de Pedro que fala do ladrão. Vai vir a qualquer momento o ladrão, arrebatou. Não é assim. Tá? Todo versículo tem um contexto. E se você ignora isso, você ignora a verdade. Você se torna uma pessoa que ensina o que a Escritura não está ensinando. Então, tem mais coisa aqui. Olha só. No princípio, aqui ó, o Criador criou todas as coisas em harmonia, porém isso se perdeu, né, devido ao pecado. E um dia isso precisa ser restaurado. Isso é profético. Né? O que acontecerá quando vir o reino do Pai até nós aqui na terra? Então será cumprida a vontade do Pai. Que diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, olha só, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, ou seja, o Criador quis, de tornar a congregar no Messias todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1, 9 a 10. Olha só, a vontade do Pai é fazer essa harmonia de antes do pecado entrar na terra, né, como era na volta do Messias. Olha só, se identificarmos o momento que essa harmonia voltar, tanto na terra como no céu, ou seja, quando não haver pecado na terra nem no céu, identificaremos o tempo da restauração de tudo, que será o tempo em que o Senhor, né, o Messias, descerá do céu. Preste bem atenção aqui, antes deste tempo, ele não descerá. As pessoas têm que entender isso. Que antes disso o Messias não vai voltar. É o que claramente a Escritura fala. A plenitude dos tempos é o quê? É a volta do Messias e o julgamento. Aí ele vai criar em Apocalipse 21 um novo céu e uma nova terra. Então existem essas coisas na Escritura. Há tempo para todo propósito. O Messias não vai vir a qualquer momento. Tem um tempo certo para ele vir. Tem mais coisa aqui. Entenda que até que todas as coisas aconteçam, o Messias não vai descer do céu. Antes desse tempo, ele não descerá. Agora, olha só que interessante aqui. O Hal Lindsey, que é um herético, um dos maiores apologistas, né, do arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, um dos maiores defensores da teoria que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, ele alega assim: a verdade é que nenhum pós-mid ou pré-tribulacionista pode indicar um versículo isolado que claramente diz que o arrebatamento ocorrerá antes, no meio da tribulação, né, ou depois da tribulação.
Ele disse isso no livro Arrebatamento, por Howland, página 32. Ok. Olha só, a gente concorda, né, com ele, que nenhum versículo sequer indica que o arrebatamento ocorreria antes da tribulação. Só antes, olha só. Contudo, ele está claramente enganado quando diz que nenhuma visão pode apresentar um versículo sequer. Porque olha só, nesse estudo aqui, tá, eu já demonstrei que isso é claramente possível e que as escrituras ensinam sim um arrebatamento apenas no final da tribulação. Os seguintes versículos, até mesmo isolados, presta atenção, indicam claramente, ó, eu frisei aqui, ó, um único versículo isolado indica sim que o arrebatamento ocorrerá somente após a grande tribulação. Olha qual texto que é esse. Está aqui, ó. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara, disse Yahweh, né, o nome verdadeiro do Criador, ao meu Senhor, ou seja, ao Messias, o Pai falando ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Está em Atos 2,34. Atos 2,34 comprova que somente o Messias vai sair do céu, ó, até que os inimigos sejam colocados no estrado dos pés dele. Atos 2,34 está citando Salmo 110,1. E também Hebreus 1,13, Mateus 22,44 e Marcos 12,36 falam exatamente a mesma coisa, ou seja, um único versículo comprova, sim, olha só, que o Messias vai ficar assentado à direita do Pai até que os inimigos dele sejam derrotados. Então não vai vir a qualquer momento, porque ele vai ter que estar à direita do Pai até lá. Veja que simples revelação. Mas tem muito mais coisa aqui. Preste atenção lá. Olha só. Essa passagem indica claramente que o Messias permanecerá à direita do Pai até que os seus inimigos sejam feitos seu estrado na sua vinda em glória no final da tribulação, parousia. Esta passagem claramente ensina que o arrebatamento não ocorrerá até após a tribulação, pois será apenas no final desta, ou seja, da tribulação, que ele destruirá todos os seus inimigos e não antes. Quem lê a Bíblia sabe disso. Tá? Veja, olha só essa verdade em mais textos da palavra. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ou seja, o Messias, está sentado à destra do Pai. Ó, o Messias está sentado à destra do Pai. O Pai está no trono, o Messias está do lado. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Hebreus 10, 12 e 13. O Messias está esperando à destra do Pai até que os inimigos dele sejam colocados aí. Está balançando a câmera. Aqui. Sejam colocados por escabelo de seus pés. Então veja nesse texto, ó, ele está à destra do Pai, esperando, frisei aqui, até que os seus inimigos, eu falei. Então olha só, para que haja a restauração de tudo, é necessário que os inimigos do Senhor sejam postos por escabelo de seus pés, isto é, que sejam todos vencidos. Vemos no mundo hoje que isto ainda não é uma realidade. Daí o motivo do Senhor não ter descido do céu ainda. Esse é o motivo. Na grande tribulação, esta realidade estará ainda mais distante e permanecerá assim até o fim da mesma. Está entendendo? Porque olha só, por que o Senhor não dá o seu basta nisso logo, né, o quanto antes? Porque olha só, tem textos aqui dizendo isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. 2 Pedro 3, 9. Essa palavra todos aqui é importante eu frisar que são todos os eleitos, todos os predestinados. Sempre a palavra todos na Escritura tem um contexto e se refere a um grupo de pessoa ou uma classe de pessoa. O motivo do Senhor não ter derrotado todos os seus inimigos ainda, né, é que ele é longânimo, paciente e se manifestará no momento certo. Ele está esperando, né, que o Evangelho chegue aos eleitos para que eles creiam e se arrependam. O ensinamento de Pedro é a confirmação do Salmo de Davi.
Olha só, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Salmo 110, 1 e 2. Então tem um tempo para o Messias voltar, até lá ele vai ficar sentado à destra do Pai. Então assim, agora resta saber quando os inimigos do Senhor serão colocados definitivamente debaixo dos pés do Messias. Pode ver que eu estou citando só a Bíblia aqui. Para entender definitivamente isso, né, vejamos o que ensina Paulo. No texto abaixo, ele está falando sobre a ressurreição dos mortos no Messias. Olha só. Esse texto aqui também de 1 Coríntios, já citei, já fiz a exegese dele, e está aí nos vídeos passados, tá? Porque assim como a morte veio por um homem, né, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, né, o pecado, assim também todos serão vivificados no Messias, mas cada um por sua ordem. Ó, existe uma ordem. O Messias, as primícias, que foi o primeiro, depois os que são do Messias, na sua vinda. Então, quando é a primeira ressurreição? Na vinda do Messias. O original grego que é parousia, que significa chegada, visível, reaparecimento. Só se dará no final da tribulação, ok? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Pai. Ou seja, depois da vinda, depois da ressurreição, virá o fim. Ele vai entregar o reino ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império, todo o reino mundano, e toda a potestade e força, todos os demônios, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 21 a 26. Veja que tem vários inimigos aqui que ainda precisam ser derrotados. Então, o que é que o Paulo está ensinando aqui sobre a ressurreição dos mortos? Ele estabelece a ordem das ressurreições. Primeiro o Messias, que é as primícias dos que dormem. Verso 20, já aconteceu. Ele já ressuscitou. Depois, os que são do Messias. Quando vai ocorrer a grande ressurreição em massa? Na sua vinda, parousia, no final da tribulação. É isso que significa. Terceiro ponto. Então, ou seja, só então, isto é, em seguida virá o fim, depois de tudo isso, depois da volta dele, depois da ressurreição, quando todos os inimigos estiverem derrotados, sendo que o último será a morte, no tempo da restauração de todas as coisas. A morte só será derrotada no tempo da restauração de todas as coisas, que é na volta dele, parousia, no final da tribulação. Ok? Isso acontece tudo depois da ressurreição. Então vejam só como se encaixam as coisas. Se o arrebatamento acontecerá somente quando o Senhor descer do céu, e conforme Pedro em Atos 3, 19 e 21, isto é, isso só vai acontecer no tempo da restauração de todas as coisas, e conforme Hebreus 10, 12 a 13 e Salmo 110, 1 a 2, isto só vai acontecer quando chegar o momento de colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. E em 1 Coríntios 15, 21 a 26, Paulo nos ensina que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então, quando será, agora a pergunta, quando será que o Senhor descerá do céu, uma vez que muitos são os inimigos do Pai atuando hoje e que na grande tribulação a inimizade contra o Pai será ainda maior com o domínio do anticristo e do falso profeta sobre a terra? É uma pergunta. Quando ele descerá do céu, seus inimigos ainda estarão na terra até o final da tribulação. Resposta: é evidente que o Senhor só descerá do céu no fim da grande tribulação. Pois é nesse momento que todos os inimigos do Senhor serão derrotados, sendo que o último será a morte. Ainda haverá morte na tribulação? Haverá. Então ele não pode vir antes da tribulação. Não pode sair à destra do Pai antes da tribulação, porque vai haver morte até o final da tribulação. O próprio Paulo, na sequência do texto mostrado acima, nos mostra quando a morte será derrotada. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do Pai, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados, ou seja, glorificados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Vou dar um parênteses aqui, para explicar essa parte. O que acontece num momento, num abrir e fechar de olhos? Muitos dizem que é arrebatamento. Mentira! Está falando que é a transformação, que é num momento, num abrir e fechar de olhos. A Bíblia não fala que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos, então não seja hereges. Voltando.
Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está falando do que? Da ressurreição e da transformação, glorificação. Seu corpo de carne vai ser transformado num corpo imortal e glorificado. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, vai ser incorruptível, nunca mais vai errar, nem pecar, nem morrer. E que isto que é mortal, ou seja, o seu corpo, se revista da imortalidade. É um corpo glorificado e imortal. E quando isto que é corruptível, está falando do tempo, o que é corruptível? O seu corpo, sua vida. Se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal. Se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Finalmente chegamos no ponto. Está em 1 Coríntios 15, 50 54. Quando que a morte vai ser tragada? No original é engolida na vitória. Vai ser destruída, aniquilada na vitória. A vitória é o quê? A volta do Messias, a ressurreição do Messias, a salvação, o Criador é a vitória. Você pode resumir como vitória tudo isso. Porque o Messias conquistou a vitória ressuscitando dos mortos e nos dando vida eterna aos eleitos. Quando que a morte vai ser tragada na vitória? Quando você ser glorificado e receber a imortalidade. Quando você vai receber a imortalidade, a igreja só vai receber isso na volta do Messias, que vai ser depois da ressurreição. E tudo isso só se dá no final da tribulação. Porque ainda vai haver morte durante a tribulação. É na ressurreição dos justos que a morte será derrotada. Então fica muito claro aqui que os mortos no Messias somente serão ressuscitados para a glória no fim da grande tribulação. Pois se o último inimigo a ser derrotado é a morte, durante a grande tribulação muitos serão os inimigos do Messias, inclusive o anticristo falso profeta, então a ressurreição dos justos não pode acontecer antes da grande tribulação, pois desta forma a morte não seria o último inimigo a ser derrotado, gerando assim uma terrível contradição e heresia. Tá entendendo? Tem mais coisa. Aqui, vamos analisar ainda mais profundamente esse texto de Paulo. Quando ele diz que na ressurreição dos justos vai se cumprir a palavra tragada foi a morte na vitória, ele estava se referindo a qual profecia, qual palavra que vai se cumprir? Paulo está se referindo a Isaías 25:8. Olha só, pequeno comentário aqui. Muitos teólogos e pré-traducionistas afirmam que a igreja nunca foi mencionada nas profecias do Antigo Testamento. Parece que Paulo discorda deles, conforme podemos ver no verso citado acima. Porque nele, Paulo informa que uma profecia do Velho Testamento se refere à ressurreição gloriosa da igreja. Olha só. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Pai as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio, ou seja, a vergonha do seu povo, de toda a terra, porque Yahweh o disse. Está em Isaías 25:8. A versão inglesa King James da tradução inicia o verso assim: He will swallow up death in victory. Tragada será a morte na vitória. A citação grega de Paulo tem o mesmo significado da antiga tradução grega na Septuaginta. Aqui você vê Katepotel thanatos is nikos. Tragada foi a morte na vitória. Está em 1 Coríntios 15:54. E aqui, na Septuaginta, que é Isaías 25:8 no grego antigo, Katepin otanatos ishas. Aliás, ishissas, que é tragará a morte para sempre. Ok? Então é muito semelhante os textos. Então, sem dúvida, Paulo citou a Isaías 25:8 em 1 Coríntios 15:54, como uma profecia da ressurreição dos que são do Messias, da sua igreja. Acontece que o texto de Isaías 25:8 diz o seguinte, olha só. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos, bem purificados, e destruirá neste monte a face da cobertura, a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará, aqui está a profecia, aniquilará a morte para sempre. Olha só Isaías falando da aniquilação da morte para sempre. E assim enxugará o Pai as lágrimas de todos os rostos, está em Apocalipse 21. E tirará o opróbrio do seu povo, vergonha, que todo mundo fica aí julgando quem é da igreja, de toda a terra, porque o Senhor o disse, julgando erroneamente.
E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Criador, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, e nos alegraremos. Então você vê a profecia, mesma coisa. Paulo só estava citando Isaías. Olha só que coisa interessante aqui. Ó. O texto se refere a acontecimentos que só podem ocorrer quando? Depois da grande tribulação. Você vai ver aqui agora, olha lá. Ó. Uma festa dada pelo próprio Senhor no Monte Sião a todos os povos. Quando que isso aqui vai acontecer? Só no final. O véu retirado de todas as nações, mostrando o conhecimento da glória do Pai enchendo a terra. Isso acontece em Apocalipse 21. Ou seja, depois de tudo. Aniquilará a morte para sempre, e isso só se dará no final da grande tribulação. Enxugará dos olhos toda lágrima, assim como em Apocalipse 21, verso 4, após a segunda vinda do Messias. Tirará o opróbrio, ou seja, o definitivo fim da humilhação e escárnio do povo do Pai. Então, a ressurreição dos justos e, consequentemente, o arrebatamento estão ligados a esse texto, o qual descreve ocorrências claramente pós-tribulacionais. Veja só a harmonia. Aqui, ó. Em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17, aprendemos que na segunda vinda do Messias ele virá descendo do céu, e nesta ocasião arrebatará a igreja até as nuvens para o seu encontro. 2. Em Atos 3, 19 a 21, aprendemos que o Senhor permanecerá no céu até, tem um tempo, até o tempo da restauração de tudo, logo ele não descerá antes disso. Em Lucas 11, 2 e Efésios 1, 9 e 10, aprendemos que esta restauração só acontecerá quando vier até nós o reino do Pai, de forma que sua vontade seja cumprida na terra, assim como é no céu. 4. Em Hebreus 10, 12 a 13 e Salmos 110, 1 a 2, aprendemos que tudo isso só será possível quando todos os inimigos do Messias sejam colocados debaixo dos pés do Senhor. Ele vai permanecer no céu, à destra do Pai, até o tempo em que todos os inimigos serão derrotados, que é o tempo da restauração de tudo. 5. Aprendemos também que na grande tribulação a inimizade contra o Pai atingirá o seu maior nível. Tá? Mateus 24, Marcos 3 e Lucas 21. 6. ponto. Em 1 Coríntios 15, 21 a 26, aprendemos que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Se na grande tribulação a maior inimizade contra o Pai, aqui está contra o Pai, o governo do anticristo e do falso profeta estará dominando a terra, então o Messias permanecerá no céu à destra do Pai durante a grande tribulação. Logo não descerá antes dela nem no seu meio, como afirmam os mesos e os pré. 7. ponto. Em 1 Coríntios 15, 50 e 54, aprendemos que é na ressurreição dos justos, ou seja, os que são do Messias, que a morte será derrotada. Logo, a ressurreição dos justos somente acontecerá depois da grande tribulação, consequentemente o arrebatamento também. 8. ponto. O texto de 1 Coríntios 15, 54 faz referência à derrota da morte, citando o texto de Isaías 25, 8, o qual descreve acontecimentos claramente pós-tribulacionais. Resumo. Aqui. Então, se o Senhor não vai descer do céu antes da grande tribulação, mas somente depois, e se a ressurreição dos justos não pode acontecer antes da grande tribulação, somente depois da mesma, conforme demonstrado aí anteriormente, então o arrebatamento só pode acontecer depois da grande tribulação. Qualquer tentativa de colocar o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos justos antes ou no meio da grande tribulação entra em choque com a harmonia bíblica demonstrada e torna-se uma desonestidade exegética. No capítulo posterior, vamos abordar o capítulo 11, estarei convosco até o fim do mundo. O que isso significa? Vários textos nós vamos abordar aqui. Não perca os próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque são estudos aí bem interessantes. Então você vê que tem um tempo para o Messias voltar. Não é bem assim, não é do nada, não é rápido. É no final de tudo, é depois de tudo. Não vai ser antes da tribulação, não vai ser antes do anticristo. Inclusive o anticristo já está na terra. Falta pouco para assumir, já vai aparecer, pessoal. O arrebatamento da igreja não é antes, não é no meio da tribulação. Nenhum texto afirma isso. Vocês acabaram de ver esse vídeo? Vocês viram que um texto só já comprova que o Messias vai ficar à destra do Pai até que todos os inimigos sejam derrotados, inclusive a morte. Quando a morte vai acabar? Só no final. Então o Messias não vem antes disso.
Então tirem da cabeça esse arrebatamento pré-tribulacional, porque é herético. Vejo cada canal herético no YouTube, denominações heréticas, excrementando isso. Que Jesus vai voltar a qualquer momento, vai salvar, nós não vamos ser perseguidos, nós não vamos ser mortos, nós vamos ser salvos, eu tenho a promessa, eu tenho a vitória. Você vai ser perseguido. Você que está vendo esse vídeo, você vai ser perseguido. Já está, e nem percebeu que vai ser muito pior, muito mais. Ah, mas Jesus, ele não deixaria sua noiva sofrer. Fala isso para o apóstolo Paulo, que morreu decapitado. Fala isso para João Batista, que morreu decapitado. Fala isso para Pedro, que segundo alguns estudos foi crucificado de cabeça para baixo. Fala isso para Estevão, que morreu apedrejado com 17 anos. O primeiro jovem da igreja. Fala isso para os apóstolos, para os profetas. Que negocinho esse de noiva não sofrer, cara. Acorda. Se me odiaram, odiaram a vós. Se me perseguiram, perseguiram a vós também. Quer vida boa? Não é aqui. Então se prepare para passar pela tribulação. Ou seja, pelo menos até por parte dela, porque talvez você vá louco. Porque vai ser extremamente difícil sobreviver. Bom, pessoal, já falei muito sobre isso aqui. Mais informações nos próximos vídeos, nos novos capítulos. Grande abraço e fique na paz.